Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 7 de dezembro. Hoje é quinta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrarmos juntos a memória de Santo Ambrósio. Ele é bispo e doutor da igreja. Ambrósio, amados irmãos e irmãs, foi de fundamental importância também na conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que viveu então esta grande conversão de vida a partir dos sermões, a partir das homilias de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio também dá a base para aquilo que conhecemos na igreja hoje como a missa ambrosiana, do rito ambrosiano. Peçamos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, que os santos da igreja nos conduzam à graça e às moradas eternas. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 7, versículo 21, depois os versículos 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Ambrósio nasceu na Alemanha em 340 e faleceu na Itália em 397. Prefeito de Milão, foi ordenado presbítero e em seguida aclamado bispo pelo povo. Lutou com firmeza contra o paganismo e a decadência da sociedade. Ele dizia: dás aos pobres, não fazes outra coisa que restituir-lhes os bens deles. A terra pertence a todos e não aos ricos. Autor de ilustres textos litúrgicos, é considerado pai da liturgia ambrosiana. Aprendamos com esse dedicado pastor a administrar com equilíbrio os bens materiais e espirituais. A oração coleta, amados irmãos e irmãs, diz: ó Deus, que fizestes o bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de fortaleza apostólica, despertai na vossa igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com firmeza e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Contamos ainda com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo de 1 a 6, diz assim: naquele dia cantarão este canto em Judá.
Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. O Deus da vida que cerca, que cuida, que toma conta da cidade e poderíamos dizer, por que não, de cada um de nós. Somos este povo eleito, somos a morada do Senhor. O Salmo 117 traz como resposta: bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Precisamos, amados irmãos e irmãs, ir ao encontro de nossos irmãos e irmãs em nome daquele que é o Deus da vida, em nome do Senhor. Por fim, o Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos fala desta certeza de acolher e praticar a palavra de Deus. Não é somente ouvir, mas é preciso escutar a palavra de uma forma mais atenta, guardá-la em nosso coração e colocá-la em prática. Quem assim vive, diz a palavra, amados irmãos e irmãs, se assemelha ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha firme que é o próprio Cristo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Virão enchentes, ventos contrários, a chuva cairá, pode vir tempestades, mas a casa continuará firme. É importante observar isto, amados irmãos e irmãs. Tanto quem constrói a casa sobre a rocha, como aquele que constrói sobre a areia, esses vão passar por dificuldades. Mas a diferença, sobretudo, se encontra naquele que é capaz de confiar a vida e depositar toda a vida no Deus da vida, que é a rocha firme, Jesus Cristo, Senhor nosso, ou ir plantando a vida nas coisas passageiras desta vida, que assemelha-se à areia, que nós não conseguimos tomá-la por completude, ela se esvai também pelas mãos. Que o Senhor nos ajude a ter esta firmeza de alma, essa firmeza de coração na palavra dele que sustenta todo o nosso ser. Pois quem ouve, quem escuta a palavra e as põe em prática, de fato edificou a casa sobre a rocha que é o Cristo vivo, Senhor nosso. Que o Senhor nos ajude, que Santo Ambrósio interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.